Fala aí galera, sejam muito bem-vindos de volta e já desculpa aí o improviso hoje, é que na minha outra casa aqui eu tive um problema, mas a gente não pode deixar de trazer as novidades para vocês e as novidades não são muito boas para os clientes Bryce Company, né? Não esquece de deixar o comentário aí para mim na seção de comentários, por quê? Porque eu tomei aí um esfrega do YouTube aí nos últimos dias, ele não gosta que a gente fale sobre certas coisas, né? Tem outras pessoas aí que também não gostam que a gente fale certas coisas. E acaba que eu tomo aí um prejuízo aí do YouTube, né? Mas vamos à notícia, né? E a notícia é que você está vendo na sua tela, é que a justiça aciona a Polícia Internacional para caçar donos da Bryce Company e emite alerta vermelho. E há umas 2 ou 3 semanas atrás eu disse que os meus inscritos falaram que o Antônio Neto não estava mais no Brasil, que a Fabrícia também não estava mais no Brasil. Mas incrível, é interessante e curioso como que um canal com 1.000 inscritos, né? São poucos inscritos, são bons inscritos, né? Eu sempre falo isso, são bons inscritos que eles vão atrás da verdade, né? E como poucos inscritos conseguem saber disso, como conseguem traquear isso, né? Conseguem mapear isso e a justiça não consegue, né? É uma coisa muito estranha, né? Muito suspeita, eu diria, né? E aí bota aí a foto aí do Antônio Neto e tal. E aí fala que a Quarta Vara Federal de Campina Grande autorizou nesta sexta-feira, dia 24, que a Superintendência da Polícia Federal na Paraíba solicite a inclusão dos nomes dos líderes da Bryce Company na lista de procurados da Interpol. Então você espera eles pararem de pagar, né? Lembrando, a gente tem que lembrar sempre isso, que em 2020, uma coisa que o Ryan e que o Thiago Reis falaram, ó, isso aqui não é possível, isso aqui não é viável. Vai acontecer algum problema porque 10% ao mês fixos em um mercado de renda variável não existe. E aí, beleza, teve processo, um ganhou, o outro perdeu e tudo mais. Só que aí, o que a Bryce Company fez, né? Porque a CVM foi em cima, a Ambima foi em cima, e o que a Bryce Company fez? Parou de arrecadar dinheiro para transformar em Bitcoin e fazer trade, né? Segundo que eles diziam que faziam trade. E depois eles começaram a captar em Bitcoins, né? Quando você capta em Bitcoin e transforma esse Bitcoin em trade, faz algum trade, então não é nem o espectro da CVM, porque o Bitcoin não é um ativo imobiliário, e nem da Ambima, e nem Ministério Público, nem de ninguém. Desse jeito eles conseguiram sair do escopo, né? E também você vai se lembrar, se você viu o vídeo que eu falei da história, né? Do Bernie Madoff, que ele não foi pego, por quê? Porque ele era uma pessoa que dizia que comprava ações no mercado e depois revendia essas ações. Isso aí até hoje não tem regulação que proíbe você comprar ação por 10 e vender por 15, por exemplo. Não existe. E ele falava que fazia isso, mas na verdade ele não fazia isso. Então ninguém era competente ao ponto de ir atrás dele e investigar, não investigar sim, mas de prender ou fazer a empresa parar o seu negócio, as coisas como ele fazia, né? E no caso da Bryce Company, também ninguém é competente para fazer coisas sobre Bitcoin, criptomoedas e tal, né? Mas a gente já está sabendo que a empresa não comprava Bitcoin, porque, inclusive, mesmo sendo a acusação de pirâmide financeira, quando você compra um ativo tão volátil quanto o Bitcoin, às vezes a pirâmide financeira, às vezes ela pode ainda ganhar dinheiro. O incrível é isso, né? E aí, continuando na matéria aqui, né? Falando aqui da Interpol e tudo mais, e de vários crimes, né? Aí vai ter aquele crime contra o sistema financeiro, crime de pirâmide, que vai mudar o crime de pirâmide, né? Por isso que muito influencer tá parando de divulgar algumas coisas, porque crime de pirâmide antes não era crime, né? Era só uma contravenção penal, dava algum probleminha, mas não tanto problema. Hoje em dia, você pode ter certeza, os brokers da Bryce Company vão ir atrás dos brokers. A própria Binance bloqueou as contas dos brokers antes mesmo do mandado judicial, porque tinha suspeita de algum problema. Por quê? Porque os clientes da Bryce Company foram atrás da Binance e falaram assim, ó, essa conta aqui tem coisa errada. A própria Binance, antes de polícia, antes de todo mundo, já tinha bloqueado a conta deles, né? Só acho que não conseguiram bloquear a tempo a conta do Antônio e da Fabrícia. E aí fala assim que
Infração contra a economia popular, eu acho difícil responderem por isso, né? Ganhos ilícitos, agora, ganhos ilícitos em detrimento de número de pessoas, isso aqui se encaixa. Pode ter alguma formação de quadrilha, fraude, ou se não, aquela coisa que quando você envolve alguém do órgão público, né? Aquele crime que eu sempre esqueço o nome. E falsidade documental, isso aí pode ser que vai nele. Mas agora, crime de valores mobiliários que o pessoal está querendo fazer, não vai conseguir porque eles captavam em Bitcoin. Então é a mesma coisa de você captar recursos em sal, em petróleo, em açúcar, né? Não tem como você regular isso, né? Então, demorou, né? Demorou, mas vão conseguir pegar alguém, né? Vai ter muito influencer que vai ter que se explicar. Vai ter gente que está defendendo a Brás Company na internet hoje em dia ainda. Vai ter que se explicar. Os brokers vão atrás dos brokers com certeza absoluta, porque eles eram as pessoas que mais captavam e que faziam os contratos, né? Então muita gente vai se dar mal. Eu acho que a Fabrícia e o Antônio não vão se dar mal porque eles não estão no Brasil, né? Igual eu falei para vocês. Há 2 ou 3 semanas atrás, os meus inscritos já falavam que eles não estavam mais no Brasil e a polícia ficou, não, peraí, a gente tem que investigar primeiro. Não é porque tá deixando de pagar desde dezembro que seja pirâmide financeira e estamos em fevereiro, seja pirâmide financeira. Não, temos que investigar primeiro, né? É aquela coisa, né? A gente já sabe como é que funciona esses crimes aí, né? E aí, tipo, crime de gerir fraudulentamente instituição financeira. Não sei se vai conseguir isso aí. Artigo 16. Ser crime operar sem devida autorização uma instituição financeira. Só que isso aqui tem um problema porque eles operavam em Bitcoin. Vai ser difícil, inclusive não vão conseguir pegar os bitcoins deles, né? Porque Bitcoin, você sabe que Bitcoin é inconfiscável, né? O intuito do Bitcoin é ser contra estados, né? Então, você vê, né? Você tem que você mesmo fazer a sua segurança, você mesmo tem que fazer as suas investigações, você mesmo tem que ir atrás das suas coisas. Porque se você depender de órgãos públicos, da polícia, do ministério, de tudo que é público para garantir os seus direitos, você vai ficar sem direito nenhum e ainda vão suprimir a outros direitos seus, né? Que é uma coisa que a gente sabe que em todo lugar acontece isso e sempre vai acontecer enquanto a gente ficar esperando o Estado para tomar alguma providência ou alguma coisa, né? Então, aquele abraço, fique com Deus e deixe alguma notícia, algum comentário aí que talvez hoje ou amanhã eu trago novidades aí. Falou!